alguém que viria, contra o mal lutaria, venceria afinal. Jesus, que é a fonte de luz, veio. Jesus é a fonte de luz, o Evangelho é sobre alguém que viria, contra o mal lutaria, venceria afinal. Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Teologia Adventista, onde nós estudamos a nossa Bíblia por meio da lição da Escola Sabatina. E o nosso tema geral é o Evangelho de Marcos. Nessa semana nós vamos estudar a lição número 3 com o tema Controvérsias. Começamos a nossa lição nos valendo aqui de alguns relatos de Jesus, onde ele confronta as ideias e opiniões dos mestres da lei. Outra palavra para controvérsia seria discussão, disputa, polêmica. Né? Jesus era sempre seguido por inúmeras pessoas, muitas multidões. E isso era concorrência para os fariseus da época, que eram também doutores da lei, e a inveja tomou conta deles e constantemente eles buscavam palavras de Jesus, nas palavras de Jesus, oportunidade para incriminar de alguma forma, porque eles queriam colocar Jesus contra a parede com sua própria fala. Então, a lição dessa semana vai citar alguns episódios em que houve controvérsias, onde a controvérsia foi acirrada. E temos então como a prerrogativa de Jesus perdoar pecados, chamar pecadores para o seguir, comer com eles à mesa, colher espigas no dia de sábado para alimentar os seus discípulos, não jejuar com os discípulos. Questões como essas vão ser abordadas aqui à luz do contexto da lição e da Bíblia, e nós veremos como Jesus se portava diante dessas acusações e diante dos seus acusadores. Algumas vezes, diante de tais situações, Jesus ele fazia sempre perguntas para saber qual era a real intenção deste confronto, das perguntas. E outras vezes ele contava parábolas com a finalidade de tocar em pontos sensíveis sem gerar acusação direta dos seus inimigos. E por falar em temas sensíveis, atualmente, meus queridos, está muito comum nós ouvirmos falar sobre o termo lugar de fala. O que seria lugar de fala e o que isso tem a ver com a atitude de Jesus em debater alguns temas sensíveis com os seus opositores? Bem, lugar de fala é a crença de que apenas algumas pessoas podem falar de assuntos sensíveis. Apenas alguns têm a legitimidade para falar de certos temas, pois isso depende de sua identidade, do seu histórico, de sua experiência e das características que vão daquela pessoa que vai opinar. Bem, e isso é uma corrente progressista da sociologia que é muito atual hoje. Mas seria isso uma realidade? Será que apenas algumas pessoas específicas podem falar de alguns assuntos ou não? Aí entra a questão do assunto da liberdade de expressão. E aqui eu quero gastar alguns minutos neste ponto, neste tema. Existem alguns exemplos, como por exemplo, eles dizem que os negros têm lugar de fala mais legítimo para discutir racismo, pois supostamente eles vivem essa realidade diariamente. Ou as mulheres, têm um lugar de fala mais relevante em discussões sobre sexismo e direitos de reprodutivos, como assuntos como o aborto. Eles vão dizer ainda que pessoas de classes sociais mais baixa têm um lugar de fala relevante ao discutir pobreza e desigualdade econômica. Ou ainda que pessoas com deficiência têm um lugar de fala essencial em debates sobre acessibilidade e inclusão. E o que isso traz de problema para a liberdade religiosa? Bem, o conceito de lugar de fala, ele pode ser usado, muitas das vezes, meus irmãos, para silenciar pessoas que não pertencem a determinados grupos, como eu citei. Mesmo que tenham contribuições valiosas a fazer, eles são silenciados. Também o uso do lugar de fala contribui para a polarização, que é o fenômeno pelo qual grupos se fecham em suas próprias experiências e não estão dispostos a ouvir ou considerar as perspectivas externas. E os fariseus estavam sim fechados em suas próprias concepções e nas suas próprias ideias. Agora, quando se tem acesso a mais ideias e opiniões, fica então mais fácil para o público ouvinte que busca a verdade, para que esse público possa assimilar as várias opções e optar por aquela que for superior. Isso que é chamado de mercado de ideias. O conceito de mercado de ideias é uma metáfora que ela compara a troca de ideias e informações ao funcionamento de um mercado comum desses que você faz suas compras mensais. Um supermercado onde você faz compras, quanto mais produtos diversos você encontra nas prateleiras,
mais estimulante vai ser a sua experiência de compra. E a metáfora então sugere que assim como os mercados econômicos funcionam melhor quando há livre concorrência, pois há mais opções para os consumidores, o mesmo se aplica, meus queridos, ao campo das ideias. Aqueles que buscam as verdades têm mais opções e podem comparar uma ideia com outra, escolhendo a que for superior. E como estamos falando de Jesus, como Jesus enfrentava esses doutores da lei de forma direta, vemos que através do confronto de diferentes pontos de vista, as ideias são testadas e então são refinadas. Então nós temos o direito de opinar com educação, com bom senso, como fazia Jesus. Portanto, o conceito de lugar de fala, ele prejudica o mercado das ideias. O mercado de ideias se baseia na premissa de que a verdade é a melhor solução para os problemas sociais. Se certas vozes são excluídas ou desincentivadas a participar por não terem lugar de fala, o mercado de ideias se torna menos diversificado e menos robusto. Por tudo isso, percebe-se que o lugar de fala, meus queridos, é um conceito marxista contrário à liberdade religiosa e contrário ao cristianismo. Na prática, esse conceito é usado hoje por marxistas, feministas, defensores de aborto, defensores da criação de políticas públicas para as minorias. E talvez você esteja pensando assim, por que gastar aqui, pastor, um tempo falando deste assunto? E o que isso tem a ver com a lição? Olha, eu respondo para você, tem tudo a ver. Como mensageiros da palavra de Deus, nós somos chamados a pregar a mensagem de Deus, a pregar a mensagem pura de forma santa. E na maioria das vezes, muitos são inibidos por essa expressão de lugar de fala, de pregar as escrituras sagradas e de dar o seu real sentido, porque tem medo do que qual será a reação social. Como fazer então? Devemos usar os métodos, meus queridos, de Jesus Cristo. Jesus ele fazia o uso de linguagem cortês, ele era educado, e ao expor o seu ponto de vista, ele usava parábolas, ilustrações, ele era simples, ele era educado, buscava identificar a real intenção dos seus opositores e não buscava o debate apenas por debate. Afinal, a Bíblia deixa bem claro lá em 2 Timóteo 2, verso 16, Tito 3, 9, que não devemos nos envolver em debates inúteis e infundados. O cristão verdadeiro, meus queridos, não fica em busca de discussões apenas para alimentar o seu ego de saber dar uma resposta inteligente ao oponente. Não. O cristão tem o seu maior objetivo, promover ou prover aos ouvintes argumentos sólidos e verdadeiros pelos quais eles possam analisar por si mesmos os pontos de vista que foram colocados e eles possam seguir uma escolha segura, conhecendo assim a verdade. Muito bem? Tendo feito essa introdução, nós vamos para a parte de domingo, que tem como título Curando um Paralítico. Leia Marcos 2, verso 1 a 12, o que o paralítico estava procurando quando foi levado a Jesus e o que ele recebeu. Vamos ler alguns versículos do texto sugerido. Vamos nos atentar aqui por versículo 3 e 4 e diz assim: Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado do ponto correspondente ao que ele estava e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Sobre esse relato, vejam o que o livro Desejado de Todas as Nações diz. Como leproso, esse paralítico perdera toda a esperança de restabelecimento. Sua doença era resultado de uma vida pecaminosa e seus sofrimentos amargurados pelo remorso. O paralítico achava-se de todo impotente e, não vendo nenhuma perspectiva de auxílio de qualquer lado, caíra no desespero. Ouviram então falar das maravilhosas obras de Jesus? Foi-lhe dito que outros, tão pecadores e desamparados como ele, haviam sido curados. Até mesmo leprosos tinham sido purificados. E os amigos que relatavam essas coisas animavam-no a crer que também ele poderia ser curado, caso ele fosse conduzido até Jesus. Não era, entretanto, o restabelecimento físico que desejava tanto, mas o alívio ao fardo do pecado. Se ele pudesse vir a Jesus e receber a certeza do perdão e a paz com o céu, estaria contente de viver ou morrer, segundo a vontade de Deus. Jesus estava ensinando ali na casa de Pedro e, segundo o seu costume, os discípulos sentaram-se bem próximo em torno de Jesus e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e na Judéia e de Jerusalém. Eles tinham ido como espias buscando motivos de acusação contra Jesus naquele momento.
Vejam que o relato deixa claro que Jesus estava na casa de Pedro. Perto dele estavam seus apóstolos mais íntimos, depois tinham os fariseus, e eles estavam ali como espiões. Então nós notamos que muitas pessoas iam à presença de Jesus e não era para serem transformados, mas alguns iam para transtornar o seu ministério. Se Jesus, o próprio Deus, passou por isso, não devemos nos desanimar diante dos conflitos existentes na igreja, como se fosse o ápice para abandonarmos a fé. Não. Nós não podemos desanimar diante de alguma dificuldade. Nós notamos também que o pior problema do paralítico eram os seus pecados. Jesus atua agora na questão dizendo que os seus pecados estavam perdoados, fixando sobre eles o olhar sobre o qual acordaram e recuaram, disse Jesus: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil, dizer perdoados estão os seus pecados ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-se, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então aquele que fora levado a Cristo no leito, pôs-se de pé num salto, com elasticidade e vigor da juventude, e a revitalizante seiva agitava-se-lhe nas veias. Cada órgão de seu corpo rompe em súbita atividade. As cores de saúde sucedem à palidez da morte próxima. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Marcos 2, verso 12. O paralítico encontrou Cristo a cura, tanto para o corpo como também para o espírito. A cura espiritual, ela foi seguida da restauração também física. Essa lição não devia ser desatendida, meus irmãos. Existem hoje milhares de vítimas de vários sofrimentos físicos, assim como o paralítico. Estão anelando a mensagem: perdoados estão os teus pecados. Né? Nós podemos ver que o fardo do pecado, como o seu desassossego e insatisfeitos desejos, ele é o fundamento de todas as suas doenças. Não podem encontrar alívio enquanto não forem ter com o grande médico que é Jesus. Essa paz que somente Jesus pode dar. Ela vai comunicar vigor à mente e saúde ao corpo. E nós podemos agora partir para a pergunta 2, que diz: leia Miqueias 6, versos 6 a 8. Como esse texto explica o que estava acontecendo entre Jesus e os líderes. Veja que o texto diz, verso 6: Como que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradecer-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Ora, o texto que nós acabamos de ler fala que Deus está mais interessado em que vamos até Ele com justiça, misericórdia e humildade em nosso coração, do que com sacrifícios, do que com penitências e rituais desprovidos de sentido e de intenção. A lição até comentou aqui no último parágrafo assim: aqueles líderes tinham perdido de vista o que realmente importa, justiça, misericórdia e humildade. Estavam tão obcecados em defender a ideia que tinham de Deus que ficaram cegos para a obra de Cristo que ocorria diante deles. Isso me faz lembrar aqui no episódio relatado mais adiante, quando fala ali em João sobre a crucificação e a morte de Jesus Cristo. Nós vemos que os fariseus estavam preocupados demais com o corpo de Jesus que ficava lá na cruz no dia de sábado. Olha, o pôr do sol está acontecendo, Jesus pode ficar na cruz, e isso está relatado lá em João 19, verso 31. E eles vão até Pilatos pedindo que o corpo pudesse ser tirado ali do madeiro. Eles estavam tão preocupados em guardar o 4º mandamento e não viam que estava com isso transgredindo o 6º mandamento, matando a Deus. Dando uma resposta curta e direta aqui para a pergunta número 2, nós podemos dizer que o formalismo e ritual religioso é visto por Deus sem nenhum tipo de valor. Deus ele espera justiça de você, misericórdia e humildade, assim como também espera de mim. Na parte de segunda-feira, o chamado de Levi e a questão do jejum, nós vemos aqui um ponto interessante. A pergunta 3 diz, leia Marcos 2, verso 13 a 22. Quem era Levi, filho de Alfeu, e por que alguém se oporia ao seu chamado para ser discípulo de Jesus?
Nós não vamos ler todos os relatos, mas notamos aqui o verso 14, que diz assim: quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Note o local, coletoria, o lugar onde se cobra impostos, né? Quando um judeu passava a prestar serviços a Roma, no que diz respeito a cobrar impostos dos judeus, ele era considerado então pelos judeus como um traidor. Ele enriquecia Roma e enriquecia a si mesmo à custa do povo. E por isso ele era considerado um apostata da religião nacional. Era visto como um dos mais vis membros da sociedade. Ninguém o queria. E então Levi, feliz pela misericórdia de Jesus, em lhe dar um lugar ao grupo, ele faz um jantar na sua casa em gratidão a Jesus. E nós lemos o versículo 15 que diz assim: achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram grande número e também os seguiam. A lição citando a Mishiná, que é o código de leis orais que eram passados de geração em geração, e essa Mishiná ela foi escrita em hebraico, ela traz um comentário interessante aqui na lição que diz assim: se os cobradores de impostos entrassem em uma casa, tudo que estava dentro dela se tornaria impuro. Portanto, meus irmãos, não é de se surpreender que aqueles escribas tenham questionado com desaprovação por que Jesus come e bebe com publicanos, já que os publicanos eram considerados pessoas pecadoras. Mais adiante deste ataque a Jesus, como Jesus reage? Jesus ele notou que os fariseus eles queriam produzir separação entre ele e seus discípulos, e por isso ele interviu antes que os seus discípulos reagissem de alguma forma. Ele fala e então ele pergunta para aquelas pessoas. Ele diz para aquelas pessoas: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos ao arrependimento. Eu não vim chamar justos e sim pecadores. E os fariseus então, eles pretendiam ser espiritualmente sãos, dizendo que por isso eles não precisavam de médico, a passo que eles consideravam os gentios e publicanos como uma pessoa que estava perecendo de moléstia espiritual. Não era obra de Jesus como médico procurar as pessoas da classe dos judeus que não precisavam de auxílio, mas sim daqueles que precisavam de auxílio. Então foi quando Jesus disse: eles que eram judeus não precisavam de médicos, mas sim os gentios que estavam doentes precisavam buscar um médico, e o médico estava diante deles, e ele não poderia os deixar sem cura, sem alívio, sem ajuda. Embora os fariseus eles presumissem tanto de si mesmos, eles se encontravam em piores condições do que aquelas pessoas que estavam ali na festa, que estavam ali na casa de Mateus e eram chamados de pecadores. Os publicanos eles eram menos hipócritas e presunçosos do que os escribas. E eles estavam mais aptos a receber a influência da verdade do que os próprios fariseus. Mas o relato, meus queridos, e o foco da lição não param por aqui. É ressaltado também aqui no versículo 18 a 22, que fala sobre o jejum. Parece que os fariseus conseguiram fazer com que os seguidores de João ficassem contra Jesus também. Tente imaginar comigo aqui a cena. João estava preso, os seus discípulos estavam frustrados, solitários e tristes por causa dessa circunstância, e ainda viam Jesus que não fazia esforço nenhum para libertar o mestre deles, e ainda Jesus comia com os pecadores, festejava com os pares e marginalizados da sociedade, e em vez de jejuar, os discípulos estavam ali comendo, bebendo. E aí os discípulos fizeram a pergunta: por que motivo jejuam os discípulos de João, os fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Muito ternamente, Jesus respondeu assim. Jesus respondeu para eles, não procurou corrigir a ideia e a concepção errada que eles tinham acerca do jejum, mas apenas fazê-los ver a justiça de sua missão. E fez-lo empregando a mesma imagem de que servira o próprio Batista em seu testemunho de Jesus. João dissera assim, quando foi procurado pelos fariseus, perguntando se ele era o Messias: aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. João 3, versículo 29, que nós acabamos de ler. Os discípulos de João não podiam deixar de recordar que essas palavras realmente tinham sido ditas pelo Mestre quando, tomando a ilustração, Jesus disse: podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo ou o noivo? Ora, o príncipe do céu estava entre o seu povo.
entre as pessoas, curando, cuidando delas. O maior dom de Deus fora concedido ao mundo. Regozijo para os pobres, pois Cristo viera torná-los herdeiros de seu reino. Isso era algo maravilhoso, isso era algo sublime. Não era esse o tempo de lamentarem e de enjoarem, era o tempo então de se alegrarem, de aprenderem as maravilhosas verdades com o seu Mestre, com o seu Salvador. Eles deviam abrir o coração para receber a luz de sua glória, para que, por sua vez, projetassem luz para as outras pessoas, iluminando aquelas que estavam cheias das trevas deste mundo. Os discípulos, em vez de jejuar, precisavam estar na presença de Jesus, se preparando. Um dia chegaria em que eles precisariam jejuar. Note que o texto que citei, do Desejado de Todas as Nações aqui, diz que Jesus não procurou corrigir as ideias errôneas, as concepções errôneas que eles tinham sobre o jejum. Será que temos hoje uma concepção equivocada também sobre o jejum? Você, por acaso, já ouviu pessoas se referindo ao jejum como uma penitência ou como uma busca do favor de Deus? Bem, o tema do jejum ele é muito interessante e ele tem a finalidade de transformar aqueles que fazem o jejum e não mudar a intenção de Deus. Ele é para preparar a nossa mente e o nosso organismo para que nós possamos estar totalmente aptos então a refletir em questões sagradas, nas questões espirituais. E não, o jejum não foi feito para servir como um alto flagelo, como uma penitência. Tudo que Deus nos proveu tem um propósito. E uma dessas providências é o jejum. A prática do jejum, ela deixa a mente mais clara por meio do descanso do trabalho, do descanso também da digestão. A ciência tem ela comprovado diversos benefícios que tem o jejum. E dentre todas essas evidências, mostra que existe uma melhor cognição no pensar, um pensar mais claro e lógico. E a maioria dessas comprovações mostra que o povo que jejua, que tem prática de jejuar constantemente, como os cristãos e os adventistas do sétimo dia, nota a importância. Ellen White ela fala da importância de dar descanso ao organismo por meio do jejum. Ela diz assim: jejuar por breve tempo, dando ao estômago a oportunidade de descansar, reduz o estado febril do organismo por cuidadosa e inteligente aplicação de água. Esses esforços ajudarão a natureza em sua luta por livrar o organismo de impurezas. Ellen White ela escreve isso no Spiritual Gift, volume 4, na página 133 e 134. Jesus ele não diz respeito a forçar o braço de Deus. O jejum não é uma maneira de forçar o braço de Deus, não é uma espécie de greve de fome espiritual que obriga o Senhor a fazer a nossa vontade, né? A humilhação do coração. Em vez disso, a intenção era forçar Deus a uma ação que o povo não merecia. Então, os judeus, os fariseus, eles jejuavam apenas para garantir o favor de Deus e assegurar a aprovação de seus atos maus, como se a abstinência de algum tipo de alimento fosse mais importante para Deus do que se afastar da iniquidade. Também nós podemos ver que o jejum não é uma penitência. Deus ele concede o perdão dos nossos pecados sem nenhuma exigência além da confissão e do arrependimento, como diz ali no texto de 1 João, capítulo 1, versículo 9, né? Ainda o Desejado de Todas as Nações, na página 189, na versão online, ela diz assim, não em ociosas lamentações, em simples humilhação do corpo e multidão de sacrifícios está o espírito de devoção, mas revela-se na entrega do próprio eu em serviço voluntário para Deus e o homem. Agora que você já entendeu melhor essa questão aqui do jejum, nós vamos analisar ainda uma parábola. Sim, uma figura de linguagem que Jesus se utilizou para dar uma resposta aos seguidores de João que estavam ali fazendo essa pergunta, né? Jesus falou o seguinte: ninguém tira um pedaço de um vestido novo para coser em um vestido velho, pois que romperá o novo e o remendo não condiz com o velho. Lucas capítulo 5, versículo 36. O texto diz assim: a mensagem do Batista não devia ser entremeada com a tradição e a superstição. Uma tentativa de misturar as pretensões dos fariseus com a devoção de João só tornaria mais evidente a ruptura em ambas. Nem podiam os princípios do ensino de Cristo ser unidos com as formas do farisaísmo. Cristo não
cobriria a ruptura feita pelos ensinos de João. Tornaria mais distinta a separação entre o velho e o novo. Jesus ele ilustrou posteriormente esse fato, dizendo que ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo vai romper e os odres vão entornar o vinho e os odres estragarão, né? Lucas 5, verso 37. Os odres de couro usados como vasos para guardar o vinho novo ficava depois de algum tempo seco e ficava quebradiço, fazendo então que o recipiente ficasse imprestável para tornar a servir para o mesmo fim. E por meio dessa ilustração familiar, Jesus ele apresentou a condição dos guias judaicos e sacerdotes e escribas principais que estavam fixados apenas em cerimônias e tradições e não seguiam o princípio elementar que estava por trás, né? O coração deles era o odre de couro velho, que Jesus compara, ao passo que se satisfaziam com uma religião legal, era impossível para eles tornar-se depositários das vivas verdades do céu. Ainda no livro Desejado das Nações, na página 190. Os fariseus eram os odres velhos e o pano velho, as verdades de Jesus em seus ensinamentos. Era o que representava o vinho novo e o pano novo, né? Assim, Jesus ele estava buscando por odres novos, que eram os pecadores, aqueles que estavam ali na festa, na casa de Levi, eram representação dos odres novos, para que o vinho novo pudesse chegar até eles. Uau, que resposta magnífica de Jesus aos fariseus, não é mesmo? Ele dá uma resposta magnífica aos discípulos de João Batista, aos fariseus, e vejam que método sábio que Jesus usou para vencer a controvérsia. Isso, meus queridos, era resultado de uma vida de oração, de meditação, de preparo. E eu pergunto para você tem se preparado para dar respostas às pessoas que pedem razão de sua fé? Você tem estudado, orado para se tornar apto a exaltar o nome de Cristo com toda a sua capacidade, com todo o seu desenvolvimento espiritual? Você está preparado para combater as forças do mal, assim como Jesus? Pense nisso, tá certo? Vamos aqui para a parte de terça-feira, o Senhor do sábado. Lá em Marcos capítulo 2, verso 23 e 24, os fariseus acusaram os discípulos de transgredir o sábado. De acordo com a tradição judaica, 39 formas de trabalho eram proibidas no sábado, o que na mente dos fariseus incluía que os discípulos tinham feito. Vamos ler aqui a pergunta 4. Como Jesus contestou a acusação feita pelos fariseus? Ora, Marcos 2, verso 23 e 24, nós vamos ler o texto aqui na íntegra, que diz assim: Ora, aconteceu que ao atravessar Jesus em dias de sábado, as searas e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-lhe os fariseus: Vê por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhe respondeu: Nunca leste o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, e os seus companheiros? Como ele entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu ali os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão os sacerdotes, e ele deu também aos que estavam com ele? Versículo 27. E acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Em qualquer outro dia, meus queridos, esse ato ele não teria despertado nenhum comentário, porque uma pessoa que passasse por uma seara, ou por um pomar ou vinha, ele tinha liberdade de colher o que precisasse para apetecer a sua fome. Lá em Deuteronômio 23, verso 24 e 25 diz assim: Quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas segundo o teu desejo, até te fartares, porém não as levarás no cesto. O verso 25: Quando entrares na seara do teu próximo, com as mãos arrancarás as espigas, porém na seara não meterás a foice. Ora, não era errado essa atitude de colher para saciar a sua fome. Mas os fariseus compreendiam mal a questão da guarda do sábado como um propósito receptivo. As pessoas daquela época tinham cercado o sábado com várias e várias leis para evitar a transgressão daquele mandamento. Eles tinham medo de que isso os levasse à iniquidade e isso levasse eles novamente para o exílio. E como aqueles homens se orgulhavam do conhecimento que tinham das Escrituras, Jesus, ele mais do que direto, ele
traz uma censura, uma disciplina indireta para aqueles homens quando ele cita as Escrituras e diz: nunca leste o que foi dito nas Escrituras Sagradas? Então Jesus mostra a ignorância que eles tinham por não conhecer as Escrituras Sagradas. Não leste que Davi teve fome e eles com que ele estavam? Como entrou na casa de Deus? Tomou os pães da preposição? Não tendes tido na lei que ao sábado o sacerdote do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo. O Filho do Homem até do sábado é Senhor. Mateus 12, versos 5 e 6. Vejam que resposta interessante que Jesus deu àquelas pessoas que estavam promovendo uma polêmica, uma discussão contra ele. Ele fez refletir no que está escrito na lei, como se era lícito a Davi satisfazer a fome, comendo do pão que fora separado ali para fim santo, ali no santuário. Então era lícito também para os discípulos prover a sua necessidade, colhendo espigas nas horas do sábado para também comer. E Jesus também cita os sacerdotes no templo que realizavam ali trabalhos no sábado, que em outros dias da semana era considerado errado. O mesmo trabalho feito em negócios seculares seria considerado um pecado naqueles dias, mas a obra dos sacerdotes ela era realizada em serviço a Deus, em adoração, e por isso não era considerado errado. Outro dia, algumas irmãs fizeram uma brincadeira comigo assim, porque eu disse assim: olha, no dia de sábado eu também trabalho. E elas me falaram assim: ora pastor, o senhor trabalha no sábado? Isso é errado, viu? O senhor pode ser disciplinado por isso. E é claro que elas estavam cientes de que o meu trabalho no sábado consiste num trabalho de cuidar da obra de Deus. Elas estavam apenas brincando comigo. A grande diferença, meus irmãos, é que esse trabalho no sábado é em função da salvação de outras pessoas e é diferente então do trabalho secular com os fins próprios, com os fins de recursos financeiros. Então nós vemos aqui a lição afirmar que se Davi estava justificado por comer do pão no tabernáculo e os sacerdotes também estavam justificados em seus trabalhos de dia de sábado no templo, assim também os seus discípulos estavam justificados em colher espigas e se alimentar delas nas horas do sábado. Eles não estavam praticando assim com isso nenhuma profanação, não estavam praticando com isso nenhum sacrilégio. E em seguida nós vemos a pergunta número 5 que fala assim: leia Marcos 3, de 1 a 6. Como essa história ilustra o ensino de Jesus de que o sábado foi feito para a humanidade. Vamos ler o texto aqui. De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. O verso 2 do capítulo 3. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Olhem só qual era a intenção dos espiões. E disse Jesus ao homem de mão ressequida: vem para o meio. E então lhe perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Versículo 5. Olhando ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estendeu a mão e ele foi restaurado. Quando interrogado: é lícito curar o sábado? Jesus respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? E por consequência é lícito fazer o bem aos sábados. Isso nós lemos em Mateus 12, verso 10 ao 12. Os espias não ousaram responder a Jesus na presença daquela multidão, porque eles tinham medo de se envolver em alguma dificuldade, né? Eles sabiam que Jesus estava dizendo a verdade. Era preferível violar alguma tradição do que deixar algum homem sofrer. Ao passo que muitas das vezes, eles socorriam animais por causa de não terem prejuízo, ao invés de ajudar as pessoas. Eles negligenciavam a misericórdia, a justiça e a bondade. Nós podemos ver que os fariseus, os doutores da lei, sabiam muito bem da importância de cuidar e de ajudar os outros. Em Provérbios 3, verso 27 e 28, fala assim: não te furte a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo: vai e volta amanhã, então te darei, se o tens agora contigo. Por isso, irmãos, por este e outros versos das Sagradas Escrituras, nós vemos que era considerado uma máxima entre os judeus que deixar de fazer o bem, havendo oportunidade para fazer esse bem, era mesmo que fazer o mal. Era negligenciar salvar uma vida, porque negligenciar salvar uma vida era o mesmo que matar. E assim Jesus atacou aqueles homens com as suas próprias armas. Aqui na pergunta de rodapé, aqui nos lembra do princípio por trás da guarda do sábado. E esse princípio é a adoração, é nos levar a buscar a sermos restaurados à imagem de nosso Criador. E eu pergunto para você, como você tem guardado o sábado? Está observando
de forma superficial ou de forma íntegra? Você assiste TV, fica nas redes sociais no dia de sábado? Cuida da cozinha como nos dias normais, cozinhando, lavando, passando, lavando louça? As suas crianças brincam destituídas do princípio mais importante, que é o contato direto com Deus e com a sua palavra? Você no sábado conversa sobre negócios seculares e você faz planos no que diz respeito à área econômica do dia a dia da próxima semana? As suas conversas são conversas mundanas e frívolas ou você conversa todo dia de sábado sobre coisas espirituais? Lembre-se que os judeus eles faziam muitas vezes essas coisas e achavam que estavam guardando o sábado. E por muitas vezes Jesus repreendê-los pela superficialidade que davam a isso, alguns presumem que não precisamos mais guardar o sábado, como exemplificado aqui na Bíblia e no Espírito de Profecia. Na Bíblia e no Espírito de Profecia nos diz que devemos sim seguir essas coisas. Jesus explicou que todas as coisas devem ser feitas com o princípio primeiro do amor e da adoração a Deus. Servir e obedecer a Deus é importante. Nós possamos guardar o sábado exaltando o nome de Cristo acima de tudo. Pense nisso, tá bom? Vamos à parte de quarta-feira, História em forma de sanduíche, parte 1. Pergunta 6, que diz assim: que ligações você vê entre as duas histórias relatadas? Marcos 3, verso 20 a 25. Estes textos dessa lição, dessa semana, são muito extensos e nós não temos como ler todos aqui no vídeo semanal. Isso vai fazer com que o vídeo fique muito extenso. Eu sugiro que você leia todos os textos na íntegra durante o estudo seu da semana, né? Enquanto você talvez estude o vídeo, você pause e leia. Eu vou aqui resumir o fato, né? Jesus ele andava tão ocupado cuidando das pessoas e ensinando elas, e ele não tinha tempo para parar nem mesmo para comer. Então ali a sua família, que era composta pelos filhos de José e também sua mãe Maria, eles se dirigiram ao local em que Jesus estava para impedir Jesus de continuar daquela forma. Os fariseus diziam que Jesus estava fora de si e que ele estava sendo guiado pelo diabo. Essa é a ligação que existe entre as duas histórias, conforme a pergunta 7. Porque, como diz a pergunta número 6, né? Que ligações você vê entre as duas histórias relatadas? Jesus sofreu a oposição dos seus parentes e dos fariseus, que ele estava fora de si e que ele estivesse agindo por meio do poder dos demônios. Vamos para a pergunta 7, que diz: qual é o pecado imperdoável? O que isso significa? Marcos 3, 28 a 30. Ora, o pecado imperdoável é o pecado contra o Espírito Santo, que consiste em atribuir ao diabo a obra do Espírito Santo. A razão pela qual Jesus fez sua declaração é que os escribas diziam que ele tinha um espírito imundo, quando na realidade ele tinha um Espírito Santo. Em Marcos 3, verso 28, diz assim: em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. E o verso 30, isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. É que os escribas diziam que Jesus ele tinha um espírito imundo, quando na realidade ele tinha o Espírito Santo. Se nós atribuirmos ao diabo a obra divina, nós não conseguiremos ouvir o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque ninguém deseja seguir o diabo. E ainda nós lemos as palavras da profetisa na Review in Herald de 18 de janeiro de 1898, as seguintes palavras: eles, se referindo aos fariseus, atribuíram à agência satânica o santo poder de Deus manifestado nas obras de Cristo. Assim os fariseus pecaram contra o Espírito Santo. Obstinados, amargos, duros de coração, eles decidiram então fechar os olhos a todas as evidências e assim eles cometeram o pecado imperdoável. Irmãos, com base em tudo isso, nós podemos afirmar que o pecado imperdoável é aquela pessoa que não se arrependeu. O pecado imperdoável é aquele que não houve arrependimento diante da exortação feita por Deus. Depois de todas as ações do Espírito Santo, aquela pessoa para converter, por não ter resultado, não há como Deus perdoar aquele pecado daquela pessoa que não se arrepende. Ela não buscou se arrepender e não busca também abandonar o pecado. E isso é pecado contra o Espírito Santo. Quando a pessoa não busca abandonar o pecado, quando ela não luta contra as suas próprias tendências, quando o Espírito Santo continua insistindo e ela resiste ao chamado de Deus. Ou quando essa pessoa atribui a Satanás a obra de Deus. Quando Deus está fazendo algo muito importante na vida de alguém e alguém julga que aquilo não é ação de Deus, mas sim a ação do diabo. E isso é pecado imperdoável. Isso é pecado contra o Espírito Santo. Vamos agora para a parte de quinta-feira,
que tem como título História em Formato de Sanduíche, parte 2. Pergunta 8 diz, leia Marcos 3, 20 e 21. Que experiência levou a família de Jesus a considerá-lo como fora de si? Ora, como Jesus não tinha tempo para comer e a família de Jesus parecia ter uma visão semelhante à dos escribas, a família de Jesus dizia que ele estava fora de si, enquanto os escribas também diziam que ele estava aliado ao diabo. Então, olha o que o livro Desejado das Nações diz. Os filhos de José longe estavam de ter simpatia pela obra de Jesus. As notícias que lhes chegavam aos ouvidos acerca de sua vida e trabalhos enchiam-os de surpresa e terror. Ouviram que ele dedicava noites inteiras à oração e que durante o dia ele era oprimido por grande quantidade de gente ao seu redor e não se permitia sequer o tempo necessário para comer. Os amigos achavam que se estava consumindo por seu incessante labor. Não podia explicar a atitude que tinha para com os fariseus. E alguns havia que receavam pelo equilíbrio de sua razão. Achavam que Jesus estava ficando perturbado mentalmente. Isso chegou aos ouvidos de seus irmãos, bem como a acusação dos fariseus de que ele expulsava demônios pelo poder de Satanás. Sentiram vivamente a vergonha que lhes sobrevinha devido ao seu parentesco com Jesus. Ficaram envergonhados de ouvir falar tudo isso sobre Jesus. Sabiam que tumultos suas palavras e obras ocasionavam, e não somente se alarmavam com as ousadas declarações dele, mas ficavam indignados com as acusações que faziam os escribas e os fariseus. Então, eles resolveram persuadi-lo ou constrangê-lo a deixar aquele método de trabalhar e induziram Maria a unir-se a eles, pensando que, em vista de seu amor por ela, por sua mãe, eles poderiam então conseguir levá-los à maior prudência. Desejado de todas as nações, e você vê aí a página 221. É uma relação dos filhos de José, então, incentivando Maria e indo contra Jesus. Até mesmo Jesus, meus queridos irmãos, enfrentava desconfiança, até mesmo de sua família. E se você enfrenta algum tipo de situação semelhante, com o seu cônjuge, com os filhos, com seus pais, porque eles não compreendem por que você se dedica à causa do Mestre, por que você passa tanto tempo em oração, por que você vai à igreja. Não se desanime. Jesus ele entende muito bem você, ele se compadece de ti e ele te dá força para que você seja mais do que um vencedor, mais do que uma vencedora em Cristo Jesus. E finalizando as perguntas aqui, nos resta analisar a pergunta 9. O que a família de Jesus queria e qual foi a resposta dele? Marcos 3, 31 a 35. Este texto relata assim: Nisso chegaram a sua mãe e os seus irmãos, e tendo ficado ao lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentado ao redor dele e lhe disseram assim: Olha, tua mãe e os teus irmãos e as suas irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele respondeu dizendo assim: Quem é a minha mãe e os meus irmãos? Verso 34. E correndo a olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Sabe, o problema é que naquele momento a família de Jesus ela não estava em harmonia com a vontade de Deus. E Jesus ele reconheceu isso e ele redefiniu o conceito de família. Aquele que faz a vontade de Deus. Este sim é seu irmão, este é sua irmã, este sim é sua mãe. Ele é o Filho de Deus e aquele que se alinha com a vontade de Deus, esse se torna então a sua família. E para então dar mais embasamento a este relato da lição, meus queridos, nós podemos ler então o Desejado de todas as Nações, ali na página 224, que diz assim: Todos que recebessem a Cristo pela fé, estar-lhe-iam ligados por um laço mais íntimo do que um parentesco humano. Tornar-se-ia um com ele, como ele era um com o Pai, crendo em suas palavras e praticando-as. Sua mãe lhe estava mais próxima e salvadoramente ligada do que por meio do parentesco natural. Seus irmãos não receberiam nenhum benefício de sua relação com ele, a menos que o aceitassem como salvador pessoal. Seus irmãos desejavam que ele cedesse às ideias deles quando esse proceder teria estado inteiramente em desarmonia com a divina missão de Jesus, né? Eles achavam que ele necessitava de seus conselhos e julgavam-no sob seu ponto de vista humano e pensavam que, se falassem apenas coisas aceitáveis aos escribas e aos fariseus, evitariam a desagradável controvérsia que suas palavras suscitavam. Perceba a palavra controvérsias aí. Consideravam de sua parte uma exorbitância
pretender divina autoridade e colocar-se perante os rabis como um repravador de seus próprios pecados. Desejado das Nações, página 224. Aquele que se alinha com a vontade de Deus torna-se parte da família de Deus. Esse é um ponto muito interessante que você precisamos firmar a mente nele. Para as minhas considerações finais, eu faço uso da frase citada aqui na parte de sexta-feira, que se refere à questão de Jesus curar no sábado, em que, na íntegra, o texto diz assim: assim maior era o cuidado dos que manifestavam por um animal do que por uma pessoa criada à imagem divina. Com base nisso, eu digo o seguinte: nós estamos vivendo em uma geração onde ocorre uma humanização das máquinas. Perceba bem o que eu vou dizer aqui. Ocorre uma humanização das máquinas e uma desumanização do ser humano. Você já pensou nisso? Um antigo ditado popular diz assim: se as coisas foram feitas para usarmos e as pessoas foram feitas para amarmos, por que estamos amando as coisas e usando as pessoas? Você já pensou nessa frase? Será que estaríamos nós vivendo tão absorvidos nas redes sociais, no uso da tecnologia, onde tudo é tão instantâneo, onde tudo é tão intenso, que nós estaríamos então deixando de preservar as relações interpessoais, amando as pessoas, cuidando delas, entretendo diálogo saudável com elas? Você sente que as suas atitudes demonstram mais devoção a Deus e amor às pessoas do que aos seus pertences materiais, do que aos seus próprios interesses? O seu tempo está dividido entre seus interesses mais do que amor ao seu próximo? Que Deus te faça refletir nesses pontos e que Deus te conecte à verdadeira ciência da educação. Porque agora, como nunca antes, nós precisamos aprender a verdadeira ciência da educação. Se falharmos em compreender isso, jamais teremos um lugar no reino dos céus. Os meus desejos finais é que o eterno e poderoso Deus te abençoe e nós nos encontramos na lição da semana que vem. Até lá!